Boa noite, gente. Hoje é aula 19. Vamos falar a primeira aula sobre grafos planares. É a primeira aula que, de fato, eu vou entrar nesse assunto. Apesar disso, desde a primeira aula, na verdade, na primeira aula, eu falei sobre grafos planares, inclusive para motivar um pouco o estudo de teoria dos grafos quando a gente pensa em coloração. Não é algo que a gente vai ver nessa aula de hoje, mas na próxima aula a gente fala um pouquinho sobre coloração em grafos planares. Então, vai ser uma última aula, a próxima aula, que vai relacionar com o que a gente viu na primeira aula do curso, que é o probleminha de você tentar colorir mapas, né? E quando você pensa em colorir mapas, na verdade, você pode pensar esse problema em colorir grafos, sendo que não são grafos quaisquer. São grafos que atendem à restrição de serem grafos planares. Então, vamos aqui estudar essas propriedades que definem os grafos planares, que na verdade é bem direto, né? Qual é a definição de grafos planares? E com isso a gente vai conseguir estabelecer algumas propriedades nessa aula de hoje, que são importantes, os teoremas que a gente vai ver nesta aula de hoje, e também pelo que vai vir na próxima aula, tá? A aula passada a gente falou sobre coloração de vértices, né? Então a gente não vai tratar sobre coloração de vértices nessa aula, e aqui é um assunto novo, então, do curso, né? E na próxima aula a gente continua, então, grafos planares e vai falar um pouquinho de coloração especificamente aplicada a grafos planares, tá? Mas é muito por alto, né? Não tem como me aprofundar muito em uma aula só sobre coloração em grafos planares. Bom, então vamos logo ver a definição disso, né? Então, a gente diz que um grafo é planar se tiver uma representação plana para ele. E o que que é uma representação plana? É uma representação, no caso, é um desenho daquele grafo em que não há cruzamento das arestas, né? Então, a gente diz que uma aresta está cruzando outra aresta quando você tem um ponto aqui que é um ponto comum, né, as duas arestas, né? Isso que é cruzamento entre as arestas. E a gente considera o nosso plano, né, o R2, né? Então, é o grafo na imersão do R2. Você tem aí as arestas desenhadas, ela é planar o grafo se não tiver cruzamento. A gente fala que é na imersão no R2, porque se não tiver, então você sempre consegue fazer, né? Grafos que não há cruzamento. Mesmo que você ponha um e ponha aqui, outro ponha aqui, você pode dizer que eles não estão se cruzando eventualmente, caso você esteja olhando de cima para baixo, né? Essa é a visão que aparece de cima para baixo, mas é como se tivessem assim, né? Não tá no mesmo plano do outro, né? Apesar de, se você olhasse nessa perspectiva por cima, poderia estar parecendo que sim. Enfim, tá? É, Então vamos para o exemplo. Esse daqui é um exemplo de um K4, né? Você pode ver que essa representação do K4, ela tem cruzamento entre as arestas. Mas quer dizer que o grafo não é planar? A resposta é Não, não. não, porque o grafo ele é planar se existir uma representação plana, certo? Então, apesar de eu estar mostrando aqui uma representação que não é plana, isso não quer dizer necessariamente que toda a representação deste grafo não é plana. Só quer dizer que essa especificamente não é. E aqui é fácil você ver que tem uma representação plana do K4, que é essa daqui, e aqui tem a planar, certo? Porque não tem mais cruzamento entre essas arestas, tá? Então, aqui, vocês lembram, né, do início do curso, como eu falei, né, o grafo, o que importa para a gente é o conjunto de vértices e a relação que esses vértices têm entre si, né? As arestas que estão sendo formadas ali. Bom, sim, isso está correto. Mas muitas das vezes a gente quer saber se é possível ter essa representação. Mesmo a gente podendo, muitas das vezes, ignorar o desenho que você está tendo daquele grafo, em muitas outras vezes é necessário, sim, você querer saber se é possível ter uma representação plana dele, tá? E o porquê é meio complicado falar, porque você pode entrar em diversas aplicações em que, para os modelos, sejam necessários que as arestas não se cruzem. Por exemplo, até mesmo quando você pensa em ter uma rede de eletrônica, né? Você tem o que conduzir a energia de um lado para o outro, né? Então, você tem um ponto aqui
ele vai vir o sinal emitindo um zero ou um, algo binário, né? Que vai mandar a carga para o outro lado. E aí, muitas das vezes, quando você tem um componente elétrico, você não pode ter uma condução passando assim, cruzando com a outra, porque um pode ser que afete a outra. Então, é um exemplo que você pode ter que você quer buscar uma representação plana daquilo. Então, da mesma forma, a gente pensa num grafo também. Existem vários problemas com grafos planares, em que a estrutura que você estude é um grafo planar. Por exemplo, um próprio mapa, igual a gente viu no início do curso. Mas você pode ter inúmeras outras aí, em que gráficos planares são intrínsecos ao problema que você estiver modelando. Bom, e aí vamos tentar responder as perguntas, que é, dado um grafo, ele é planar ou não é planar? Então, vamos relembrar um pouco as classes que nós vimos ao decorrer do curso, né? Árvore é planar? A resposta para isso é sim. E o porquê que toda árvore é um grafo planar? É fácil vocês enxergarem isso, que todo grafo planar, toda árvore é um grafo planar? Eu acho que porque ela tem caminhos, né? Então, caminhos não vão se cruzar. Você não vai ter Mas sobreposição de arestas. todo grafo tem caminhos. Porque ela Mas não não quer tem dizer que todo ciclo. grafo é planar. Oi? Não ter Porque ciclo? porque não tem ciclo, seria isso? A gente, O que o ciclo pode atrapalhar no sentido de ter a apresentação plana do grafo? cruzamentos, interseções, né, no caso. Mas, bom, você não poderia pensar numa árvore em que talvez fosse assim, e aí você viria para cá, e alguma coisa aqui assim? Isso é uma árvore. Tá, mas Agora, isso é a representação, né? Que você é, está dando. Aí, quando você. por que que tem uma representação sempre para o grafo árvore que é planar? Por quê? É por ter ciclo, não ter ciclo? Será que ajuda a responder? Como seria um argumento que deixaria isso aqui claro para todo mundo? A Maria comentou sobre isso de falar de caminhos, né? É quase isso, né? Porque se falasse só isso, não estaria correto, porque todo grafo tem caminhos. Então, todo grafo é feito por caminhos, né? E nem todo grafo aí é planar, né? Apesar de vocês ainda não terem visto um grafo que exatamente, especificamente aqui, não falei na aula, o exemplo de um grafo que não seja planar, né? Eu só falei do K4 e o K4 é planar. Mas, quando você pensa em, para qualquer par de vértices, ter um único caminho, aí sim você pode chegar um pouco mais perto desse argumento, né? E é o que define, inclusive, as árvores, né? Enfim, o que você teria que pensar para tentar argumentar que um grafo ele é planar? O que eu falei até agora, e o que eu falei até agora foi somente a definição, então o que você teria que fazer é conseguir uma representação plana para um grafo, qualquer grafo dessa classe. Concordam? Porque só estou falando isso, só estou falando a definição. Então, não estou dando nenhuma propriedade a mais que define os grafos planares, por enquanto, né? Só estou falando a definição. Então, para que você consiga garantir que uma determinada classe de grafos é também planar, o que você tem que fazer é conseguir para qualquer grafo dessa classe ter uma representação plana dele. E para a árvore, como é que a gente poderia fazer isso? Uma coisa que a gente poderia fazer é, pensando assim rapidamente, eventualmente poderia ser enraizar a árvore. Qualquer árvore pode ser enraizada, certo? É a coisa que a gente viu no início do curso, quando falou sobre árvores. O que significa enraizar? Significa você estabelecer uma ordem em relação aos níveis daquela árvore. Então, você tem um vértice que você vai estabelecer como sendo raiz, quer dizer que ele vai estar o mais no topo ali em relação a todos os outros. Todos os outros vértices vão estar abaixo dele. Isso é o que define a raiz. Do jeito que está, o gráfico é planar, por enquanto, porque eu só estou colocando esse único vértice. Como eu acabei de falar, que quando eu enraizo uma árvore, todos os outros vértices vão estar necessariamente abaixo, quer dizer que não vai ter ninguém acima, né? Então, quer dizer que os outros que vão estar abaixo, que vão estar logo abaixo, primeiramente vão ser os seus vizinhos.
E então, o nível abaixo, você estabelece a vizinhança desse vértice que você enraizou. E mais, para cada vértice que aparece aqui, você também estabelece uma ordem, que é da esquerda para a direita, alguma coisa do tipo. Mas, enfim, nem precisa falar muito sobre isso aqui, porque você pode estabelecer uma ordem da esquerda para a direita e que necessariamente essas arestas não vão se cruzar, porque todas estão vindo deste vértice que é a raiz. Concordam que esse procedimento dá uma estratégia construtiva para que qualquer árvore seja obtida? Porque você sabe que agora, como uma árvore é conexo, os outros vértices aqui, se tudo que você botou por enquanto não acabou, é porque tem pelo menos algum outro vértice que é vizinho a pelo menos um desses vizinhos da raiz. Porque todos os vizinhos da raiz já entraram aqui. Então, o que falta entrar são os vizinhos, dois vizinhos da raiz. E agora, com isso, você vai repetir o processo, porque todos os vizinhos num vértice específico, por exemplo, esse, vão estar necessariamente abaixo, que também vai implicar não ter cruzamento de aresta com nenhuma outra aresta que você colocou acima. Entenderam? E você sabe que, garantidamente, você não vai ter nenhuma aresta em relação a esses vértices aqui de baixo que retorne, que venha para cá para cima, que retorne para cá, para algum nível acima, porque é árvore, então só tem um único caminho. Então, uma vez que você estabeleceu uma aresta saindo desse vértice e vindo para cá, todos os caminhos que vão levar esse vértice específico para qualquer outro que já existia na árvore, vai ser dessa forma aqui, certo? Passando por arestas que já existem, não vão ter arestas novas. Indo para os vértices que já estão na árvore. O que vai implicar também não ter nenhum cruzamento de aresta, porque tudo que você fez aí não teve cruzamento. Isso é um procedimento construtivo que vai garantir, então, sempre uma representação plana para qualquer árvore. Concordam com isso? Ok? Sim, sim. Beleza. Então, isso, veja, é um argumento que é importante que tudo que eu estiver falando aqui, até mesmo vocês, porque vocês já são pessoas que já estão um pouco dentro dessa área, né, de complexidade de algoritmos e tudo mais, é importante que vocês saibam escrever esses argumentos bem, para justamente depois vai servir na pesquisa muito bem. Para vocês, quando estiverem escrevendo os papers de vocês, desenvolvendo os trabalhos de vocês, vocês vão, mesmo coisas que são fáceis de serem vistas, precisam ter um argumento. E às vezes é interessante você rebuscar isso, né, tentar escrever. Então, mesmo que seja direto aqui, eu sugiro que vocês escrevam isso que eu falei, até para exercitar um pouco isso aí, essa estratégia, esse argumento, esse modo de explicar as coisas, tá? Bom, para não perder muito tempo, indo para o próximo. Todo ciclo é um grafo planar. E, de novo, você pode pensar em dar uma estratégia em que qualquer ciclo seja um grafo planar. Bom, mas ciclo é bem característico, né? É bem mais simples de você argumentar do que uma árvore, porque a árvore, apesar de ter propriedades bem específicas, né? Você pode ter árvores muito diferentes de outras, né? Enquanto o ciclo, você só vai mudar aí o tamanho do ciclo, mas a estrutura é igual, né? O ciclo tem uma definição muito própria para ele. É você ter um caminho, então você pode caminhar uma árvore, então para montar o ciclo, você tem um caminho com N vértices. Isso é o ciclo? Não, mas só o que falta é você completar essa aresta. Então, essa aresta que você volta para cá para cima, você não criou nenhum cruzamento aí delas, das arestas que já existiam. Então, beleza. Isso argumenta o ciclo, o grafo ciclo, ele ser planar. Todo grafo completo é planar? Não. Não. E por que não? Vocês sabem responder? Eu não estou lembrando agora, mas eu sei que o K5 já não é. Que é uma condição para ser planar. Isso, então, grafo completo. Isso, a gente vai ver isso na próxima aula melhor até. Mas, em relação ao grafo completo, assim como o ciclo, eles têm a mesma estrutura, só muda o tamanho, né? Mas, então, como é que você conseguiria pensar nisso? Tá, vamos pensar no primeiro caso, vamos aumentar, né? Eu imaginaria assim, por exemplo, o K4 a gente sabe que ele é planar. Uhum. Aí eu vou inserir um quinto vértice agora
E esse vértice tem que estar ligado a cada um dos outros 4. Então, eu Você vai ter uma consigo... barreira. É isso que a gente vai conseguir argumentar já já. Mas uma ideia seria essa, você pensar, sei do K2, sei do K1, sei que o K1 é planar, o K2 é planar, o K3 é planar, o K4 também. Agora, será que isso vai dar uma regra para todos serem? A gente vai ver que não. Do K5 a gente já vai ver que não é, né? Aqui está o exemplo, o K5 é esse grafo aqui, e ele é planar, a gente consegue responder que não. Ele não é planar, e se ele não é planar, nenhum completo acima dele vai ser. Porque uma coisa que vocês já podem garantidamente entender e argumentar o porquê é o seguinte: se você tem um subgrafo induzido que ele não é planar, quer dizer que todo grafo ele não é planar. Porque para esse subgrafo já não é possível você ter uma representação plana. Os outros vértices, as outras areias não vão ajudar em nada, né? Então é um pouco por isso que o K5 não sendo, o K6 não é, o K7 não é, e assim por diante. Todo grafo bipartido é planar? A resposta disso também é que não. E esse daqui é um exemplo. O K33 ele não é planar, tá? Inclusive, antecipadamente já aí, se vocês quiserem colocar o filho de vocês de castigo, basta você passar esse problema para ele. Ó, tenta fazer uma representação plana desse grafo aqui. Ele nunca vai conseguir. E aí você tá lá o castigo bem feito lá para ele. Tem um probleminha clássico que a gente passa, que é o seguinte. Inclusive, há uma modelagem aqui que a gente considera em relação ao gráfico K33. Pensa que você tem 3 casas, tá? Casa 1, casa 2, casa 3. Cada casa precisa ter 3 serviços ali, de telefonia, de água e de luz. Pensa que para você passar o serviço da estação, aqui é a estação de... Eu falei o quê de telefone? Telefone, água e luz. Então, aqui é a estação de água, aqui é a estação de telefone, aqui é a estação de luz, tá? Para você passar o serviço para casa aqui especificamente, ela não pode cruzar com a transmissão do serviço do outro, né? Então, a transmissão da água, ela não pode cruzar com a transmissão da internet, da luz, sei lá o que foi que eu falei, entendeu? Então, é necessário que você tente buscar aí uma representação plana desse grafo. E a gente vai ver que esse grafo aqui não é possível, não tem como, tá? Bom, mas vamos continuar. Para a gente conseguir argumentar, ter uma prova bem justificada que o K5 ele não é planar e que também o K33 ele não é planar, a gente vai utilizar esse teorema daqui, que é o teorema da curva de Jordan, tá? Ele existe em topologia, né? E a gente vai herdar esse termo para cá, esse teorema para cá, para conseguir aplicar com os grafos, porque a gente está tratando na topologia do R2, tá? Então, vocês não precisam saber nada de topologia, esse resultado é bem intuitivo e a gente vai entender ele. Olha só. Considera ser uma curva que ela particione o plano, e aqui a gente está olhando o R2, então é um plano, e essa curva, ela particiona, ou seja, ela separa o plano em 2 regiões, interna e externa, tá? Então, você tem uma curva num plano, uma curva que ela é fechada, então, você vai começar, você vai conseguir fazer um retorno dela e voltar para cá. Isso vai separar o plano em 2 regiões. É a região interna, essa daqui, e a região externa é essa que está aqui. Tá? Essa é a separação que você vai ter. E isso é a hipótese desse teorema. Se um ponto estiver no interior desta curva e o outro ponto estiver no exterior desta curva, então você tendo essa nova hipótese que é, dada essa curva, em que você tem a região interna, a região externa, se você tiver um ponto dentro, um ponto interno a essa curva, e além disso um ponto no externo, no exterior desta curva, então a semirreta que vai unir esses 2 pontos necessariamente vai cruzar com a curva. Então, o que quer dizer aqui? Aqui vou dar um exemplo de uma curva, beleza?
E aí você tem a parte interna, a parte externa. Se você toma um ponto aqui interno, se você toma um outro ponto aqui externo, o segmento de reta que vai juntar os dois pontos, que é o segmento de reta é uma parte de uma reta, né, que no caso começa neste ponto, termina neste ponto, né? Reta é quando ela não tem começo, não tem fim, ela vai embora, né? A reta que passa por esses dois pontos e tal. Mas eu estou interessado só no segmento de reta. Começa aqui, termina aqui, tá? A gente sabe, então, como consequência desse teorema, é que necessariamente esta semi-reta, esse segmento, vai cruzar a curva. Vai ter um ponto comum com a curva. É bem intuitivo isso, né? Com isso em mente, é o que a gente vai conseguir provar que o K5 não é planar, tá? Então, vamos a ele. Então, você supõe que o K5 tem uma representação plana, tá? E é um pouco parecido com o que o Rodrigo falou, no sentido de você tentar pensar em montar a representação plana do K4 e, baseado nisso, tentar acrescentar um novo vértice a esse grafo, e quando ele for vizinho a todos os outros, você vai ver que não vai ter como. Sendo que, tá ok, K5 é o caso pequeno, você até poderia tentar supor todos os casos, fazer uma busca exaustiva aí, uma análise de caso exaustivo, tudo bem, daria certo, mas a gente consegue simplificar muito isso utilizando esse teorema que eu acabei de mencionar, tá? Então, beleza, você tem um conjunto de vértices desse gráfico, que é do V1 até o V5. Suponha que seja esse o conjunto de vértices, tá? Você também está supondo que o K5 possua essa representação plana. Bom, G é completo, então você sabe que cada par de vértices é vizinho, tá? Então, pega uma curva de Jordan aí associada aos vértices V1, V2 e V3, tá? Isso forma um ciclo, né? Esse ciclo que vai ser formado nesse grafo é uma associação a uma curva de Jordan ao plano, ao R2, tá? Então você sabe que V4, que ele é um vértice que não está nesta curva, né? Porque você tem V1, você tem V2, ops, botei muito longe. Você tem V2, você tem V3. Isso no grafo vai ter aresta entre eles. Vai ter. Este ciclo define para a gente uma curva de Jordan, porque ela particiona o plano em duas partes, interno e externo. Então você sabe que o V4, ele necessariamente ou ele vai estar interno ou ele vai estar externo. Ok? É claro que eles, para vocês, que ele vai estar necessariamente, exclusivamente ou aqui, ele não pode estar nos dois lugares porque ele é o único vértice. Ele não pode estar aqui. Vocês poderiam falar, mas por que ele não pode estar exatamente nessa aresta? Porque ele é um vértice. Então, você colocando esse vértice aqui, você estaria quebrando a aresta que está de V1 para V2. Então, teria que ter ainda essa aresta aqui. E com isso, o V4 vai estar interno a esta curva V1, V2, V3. Fiz até um sorvete, né? Ou se fosse o contrário, por aqui. Se fosse aqui a aresta que definiria, então, o V1, V2, o V4 já está do lado de fora. Então, é por isso que o V4 ele vai estar ou interno ou externo, tá? Aí vamos continuar. Bom, então vamos considerar, sem perda de generalidade, que o V4 seja interno a esta curva, tá? Caso o V4 seja interno, perdão, caso o V4 seja externo, você vai considerar bem similar, sem perda de generalidade, tá? Então, olha só, o V4 ele vai ter que ser vizinho, porque é um grafo completo. Então, ele vai ter que ser vizinho ao V1, ao V2 e ao V3. Então, a gente sabe que essas três arestas também vão estar dentro daquela curva, certo? Então, vão estar aqui. Além do V4 estar interna à curva, as outras arestas também vão estar internamente a essa curva, o que vão implicar cada nova curva aqui. Você vai ter essa nova curva que vai ser, por exemplo, a interna aqui em relação a esse pedaço. Você vai ter uma outra interna em relação a esse pedaço, uma outra interna em relação a esse pedaço.
tá? Então, bom, o que a gente tem que olhar agora? Conseguimos montar aqui um pedaço desse grafo que foi baseado nesses 4 vértices e eu estou tomando um caminho que eu sei que necessariamente vai ser assim no caso de eu ter considerado o V4 como um vértice interno. V4 sendo interno, eu estou criando 3 novas regiões aí, tá? E aí que está agora o lance e a aplicação do Teorema de Jordan, porque, olha só, pelo Teorema de Jordan, a gente sabe que qualquer ponto, e no caso aqui um ponto vai ser um vértice, né? Qualquer vértice externo que você vai ter em relação ao V4 vai ter um cruzamento de arestas, que no caso vão ser esses segmentos, esses 2 segmentos cruzarem um ponto que você escolha aí. Então, olha só, V5 pertence a uma das 4 possíveis regiões. Então, o V5 pode estar aqui, é uma possibilidade. Ou não, o V5 pode estar aqui, ou o V5 pode estar aqui, ou o V5 pode estar aqui. Então, você sabe que o V5 vai estar em um desses 4 lugares aí. Ou vai estar fora, ou vai estar aqui, ou vai estar aqui, ou vai estar aqui. Por conta dessas regiões que você criou. E agora, o que você tem com isso? Pensa que, por exemplo, um caso a ser possível, eu falei 4, um desses casos seria o V5 ser exterior à curva que você estabeleceu inicialmente. Se o V5 é exterior aqui, claramente a ligação que ele vai ter com o K4 vai ter um cruzamento com essa aresta que você quiser colocar aqui. Com qualquer aresta por onde você estiver passando. Ou ele vai cruzar com a aresta V3, V2, ou V2, V1, ou V1, V3. Vai cruzar por conta do Teorema de Jordan, tá? Então, você sabe que não pode estar com ele ali, beleza? E isso é uma contradição. Caso o V5 esteja aqui nessa região, não vai ter problema em relação ao V4, vai conseguir ser vizinho. Mas vai ter problema em relação a quem? Vai ter problema em relação ao V3, porque o V3 é externo a esta curva interna C1 aqui. Então, pelo Teorema de Jordan, também vai ter cruzamento de alguns 2 segmentos aí, ou seja, o que vai ser exatamente cruzamento de arestas aí, vai implicar não ter como ser essa representação. Caso seja aqui, se o V5 estiver nesta região aqui do C2, vai implicar ele estar interno a essa região. Então, vai implicar ele ter cruzamento ao você tentar ligá-lo ao V1. Analogamente, se você tentar colocar ele nessa região aqui, vai ter cruzamento ao tentar ligar ao vértice V2. Então, está aí uma prova, utilizando esse resultado de topologia, de que o grafo K5 não é planar. Essa é a única demonstração de que o K5 não é planar? A resposta é não. E no finalzinho da aula, ou mais no finalzinho da aula, eu vou conseguir apresentar um outro argumento que vai provar que o K5 não é planar. Mas para isso vou ter que falar de umas outras coisas anteriores que a gente vai ver já já, tá? Isso daqui já é de cara, a gente consegue garantir isso utilizando outros resultados que são bem intuitivos, inclusive, que é esse teorema da curva de Jordan. Fala, Carlos. Professor, essa curva de Jordan tem a ver com aqueles grafos planares que tem em computação gráfica? Que são utilizados em computação gráfica? Em computação gráfica a gente usa muito grafos planares. Ah, tá. Lá aparece... Pô, esqueci o nome agora. Tem alguns problemas em que você tem o desenho computacional, o desenho gráfico dele, tem que ser econômico e, ao mesmo tempo, a simulação do desenho gráfico tem que ser o mais real possível. Então, você pode até pesquisar isso. Você vai tentar desenhar um rosto humano, tá? E aí, a representação dos pontos que você vai ter, e para você puxar o outro faces, que é o que eles chamam face, inclusive a gente vai usar aqui, só não estou usando esse nome porque ainda não defini para vocês. Mas cada região dessa é uma face.
tá? Cada região é uma face que você está criando. Essas faces, você vai de uma face para outra, aí não é mais no R2. Você quer fazer um desenho tridimensional, essas faces, elas vão meio que dar para você o ângulo em que você vai pôr um desenho em relação ao outro. Então, pô, você vai conseguir montar justamente essa relação que você vai ter de profundidade por conta de uma face ter um ângulo em relação ao outro. E você também poder mexer com sombra. Então, um lado vai estar um cinza mais claro, outro lado vai estar um cinza mais escuro, para justamente dar esse efeito de tridimensional. Então, você consegue fazer isso. E as faces que você faz, as melhores faces que você consegue montar é quando são faces triangulares. Você poderia montar faces hexagonais ou faces triangulares. As faces triangulares são as que dão uma perfeição maior. Isso que estudam lá em computação gráfica. Mas tem muitos outros, e isso você pode modelar com gráfico também. Cada ponto que define essa face, a gente vai ver melhor aqui, né, são os vértices, e, na verdade, essas ligações entre os pontos são as arestas, e para cada face você vai considerar um tipo de propriedade para você simular bem o que você quer. Tem também, mas tem vários outros problemas em computação gráfica que usam gráficos planares também. Tem problema, por exemplo, que é da iluminação, ou de segurança. Esqueci o nome desse problema. Isso é de geometria computacional, né? Que aí você tem uma sala com vários pontos. Então, aqui é uma sala de galeria de arte, tá? Então, aqui você tem várias quinas e tudo mais. E aqui está a sala. E tem várias quinas. Você quer pôr seguranças em lugares específicos aqui para que eles tenham o maior ângulo de visão na sua união. Então, por exemplo, o ângulo de visão desse cara é daqui para cá. Mas esse já não consegue ver essa região daqui. Então, precisa ter esse cara aqui para enxergar tanto esse pessoal daqui quanto esse pessoal de lá. Sabe? Então, é o problema da galeria de arte, isso daí. Então, você quer pôr o pessoal em pontos em que você consiga enxergar todo mundo. Você consegue modelar isso com um grafo e o grafo ele vai ter uma certa planaridade associada a ele. Tem vários problemas que aplicam sim grafos planares, tá? Enfim, é um mundo de coisas aí. Tá Que legal, aplicam em valeu. várias outras áreas. Bom, continuando então, dado que vocês já sabem que o K5 não é planar, acabei de apresentar um argumento, vocês conseguem provar que o K33 também ele não é planar. E aí eu deixo isso como exercício, né? Façam isso, tá? E o que significa fazer isso? É lembrar como foi o passo a passo dessa demonstração aqui, e aí vocês façam o mesmo, claro, analogamente falando, para o K33. A gente sabe que aqui eu estabeleci a curva de Jordan inicialmente baseado no K3, né? Num ciclo de tamanho 3. Foi assim que eu iniciei essa curva. Enquanto que no K33 eu sei que não tem K3, mas eu sei que tem C4, eu sei que tem um ciclo de tamanho 4 ali, né? Porque, ó, poderia ter desenhado lá, mas enfim. Ó, aqui, ó, daqui vem para cá, venho para cá, venho para cá, venho para cá. Isso é um ciclo de tamanho 4. Concordam que eu posso definir uma curva baseado nesse ciclo? Claro que o desenho não vai ser tendo cruzamento das arestas. Mas em relação a esse ciclo que você vai ter, você pode considerar, então, os próximos vértices. Vão estar interno ou vão estar externo. E aí você tem que tratar adequadamente baseado nas arestas em que cada vértice vai ter. Não vai ser vizinho a todo mundo um vértice novo, mas você vai conseguir estabelecer aí uma não possibilidade de representação plana para o K33. Façam vocês, tá? Inclusive para o grupo que por acaso cair grafos planares, é uma coisa a mais que vocês podem fazer para complementar aí, igual passei como atividade de vocês terem que pôr algo a mais, né, na apresentação. Enfim, indo adiante, vamos aqui definir coisas em relação aos grafos planares, tá? Então, se um grafo é planar, então toda a representação plana que divide o plano em regiões é o que a gente chama de faces. Então, aqui a gente consegue definir bem faces e
Como a gente consegue analisar isso? Simplesmente é pelas regiões em que você está formando ali, nos caminhos que você vai conseguindo fechar, tá? Então, ou nos passeios que você vai conseguindo fechar. Então, olha só, C já é uma aresta de um grafo planar, tá? Se essa aresta ela é uma ponte, isso quer dizer que ela não está em nenhum ciclo, né? A gente lembra disso lá de aulas passadas, né? Não está em nenhum ciclo. Então, quer dizer que nela só uma face incide, tá? A gente diz muito isso, que a face ela incide na aresta ou não, certo? A gente diz que uma face incide na aresta é se a aresta ela faz parte daquela face, ou seja, é se a aresta é utilizada para dividir a região do plano. Em outras palavras, é se aquela aresta faz parte de algum ciclo que define justamente a face associada. Se não é uma ponte, então duas faces incidem naquela aresta. Ou seja, se a aresta não é uma ponte, quer dizer então que a aresta está num ciclo. Aresta ou é um laço, a gente vai ver melhor isso já já. Aresta que não é ponte, ou seja, que ela está no ciclo ou que ela é uma face, vão ter duas regiões associadas a ela. Então, vão ter duas faces associadas a ela. Vai ser justamente a face interno ao ciclo ou ao laço e a face externa ao ciclo ou ao laço, tá? Vamos ver melhor isso aqui no exemplo já já. Antes disso, vamos definir melhor o que é o grau da face, tá? Que é simples também. Bom, o grau da face é o número de arestas, e veja, não necessariamente distintas, isso quer dizer o quê? Você pode ter arestas repetidas naquela contagem, para contar justamente no número de arestas, que dá num passeio fechado que delimita aquela face. A face é delimitada justamente pelos ciclos que você tem, podendo ter também ponte, podendo ter também laço, não necessariamente o gráfico planar tem que ser simples, né? Então, vai ter que ser considerado isso também. Voltei, né? Voltei, acho que caí aí por alguns segundos. Bom, pontes contam duas vezes, tá? E aí, vamos no exemplo aqui entender bem essas definições, tá? Vou logo pôr aqui os graus e vamos olhar cada coisa aqui, tá? Então, primeiro de tudo, é entender essa definição de face, né? Face é o que justamente vem da separação das regiões em que você tem com as arestas daquele grafo. Então, veja, para todo grafo planar, você sempre vai ter uma face externa, tá? A face externa é essa daqui, porque ela é delimitada justamente por esse caminho aqui, ó, que começa e termina, por esse passeio que começa e termina aqui. Então, você tem essa face que está vinda por conta do que está do lado de fora do grafo. Basicamente é isso. Tá? Então, você vai ter essa face que a gente chama de face externa. Tá? Então, além dessa face externa, e aí vamos ver nessa face externa o grau dela. O que é o grau? O grau da face é o número de arestas que você consegue ter num passeio que você começa no vértice e termina nele, passando todas as arestas ali que delimitam aquela região. O que delimita essa face externa é justamente este passeio que você vai fazendo aqui. Então, quantas arestas eu utilizei? 1, 2, 3, 4, 5. Utilizei 5 arestas, então eu sei que o grau dessa face externa é 5. Em relação a essa face 2, tá? Eu sei que isso aqui é uma face porque é uma região nova que esse passeio aqui me delimitou. E aqui para completar esse passeio aí. O F3, cadê o F3?
Aqui, pega qualquer vértice aí. E aqui você vai ver onde esse caso de não necessariamente distintas essas arestas vai aparecer. Porque olha só, ó, vou começar daqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o grau desta face, tá? É justamente o grau é o número de arestas que você vai fazendo nesse passeio que você vai começando no vértice e você vai terminar nele. Tá legal? Continuando. Veja então que isso aqui é um caso em que você tem que considerar um pouquinho diferente aí, né? Em relação a essa contagem, né? Não é um ciclo exatamente, tá? Beleza. Então, F1, F2, F3 já foi. F4. Aqui o F4. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, o laço também delimita essa região nova aqui, esse F4. Então, você tem que passar por ele também. Então, o grau dele é... Deu 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, certo? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o grau dele também é 5. O grau do F4 é 5. O grau do F6, veja, isso aqui é uma região também que você está formando. Então, é o número de arestas que você vai utilizar. Uma. Só utilizei uma aresta. Então, o grau do F6 é 1. Faltou alguém? F5 é o próprio ciclo que está aqui. Tá? Você pode falar, pô, mas eu não poderia desenhar diferente? Por exemplo, esse laço, ele não poderia estar assim, do lado de fora? E aí, o grau dessa face F1 seria diferente? Concordam com isso? Que se eu fizesse essa aresta externamente aqui assim, então o grau do F1 não seria 5? Porque seria o quê? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seria 6, né? Mas, em compensação, o grau do F4 não seria 5, aí seria 4. Estão vendo que, independente do desenho que você escolha fazer esse grafo planar, ainda vai ter uma certa relação, esses graus aqui, porque se um grau tiver um a mais numa representação, no outro vai ter um a menos, vai acabar saindo de um lugar para ir para outro, tá? Então, a gente vai conseguir estabelecer uma certa relação disso daqui, tá? Mas, beleza, vamos aos poucos. Entendendo essa definição, posso ir adiante? Pode. Rapidinho. Com essa definição, a gente consegue entender o que significa um grafo dual, tá? Ah, rapidinho, gente. Pera aí. Porque duas pessoas vieram falar comigo e perguntaram se eu estou sabendo de alguma coisa. Então, é alguma coisa que aconteceu aí, não sei o quê. Pera aí, rapidinho, gente. Bom, vou continuar dando aula. Quando me falarem aqui, eu paro para ver o que que é, tá? Bom, vamos lá. Entendido essa definição de face, beleza, Leandro, vai lá. Boa prova aí. Depois você assiste aí a aula, hein?
Caramba, alguém morreu. Um colega nosso do laboratório. Quem? Meu Deus, o Gabriel. Caramba. Ih, gente, desculpa aí. O Gabriel é um amigão meu. Tranquilo, se você quiser parar com a gravação também. Não, só- deixa eu continuar logo a aula, depois eu. Caramba. Bom, deixa eu continuar a aula, gente. Depois eu vejo aqui o que que houve e tal. Vamos definir aqui o que é o grafo dual, tá? Então, você tem um grafo planar, você vai definir o grafo dual justamente conhecendo bem as faces do seu grafo planar, tá? Então, cada face do seu grafo vai virar um vértice nesse novo grafo, tá? Então, como é que vai ser? Você tem o seu grafo planar, a sua representação. Você ainda viu quem são suas faces, tá? Com isso, a cada face você vai pôr um vértice, beleza? Então você tem lá o número de faces, vai ser justamente o número de vértices. E agora o que você vai fazer? As arestas que você tem neste grafo, o original, vão ser associadas a arestas nesse grafo dual. E de que forma? A gente viu, né, que as arestas, elas separam faces, né? Então, elas vão justamente separar o quê? Separar vértices desse grafo dual, que vai implicar justamente a criação dessa aresta. Então, dois vértices nesse grafo dual, e aí F estrela, G estrela, eles vão ser adjacentes se e somente se suas faces são separadas por uma aresta. É justamente se tem uma aresta ali que vai estar nessas duas faces. Porque a gente viu, né? Se a aresta ela está num ciclo, então ela está em duas faces. Ela está na face interna e na face externa. Então é assim que a gente monta. Primeiro, os vértices, né? São esses associados às faces. E agora, olha só, veja que esse grafo, inclusive, ele pode ter arestas paralelas, ele pode ter mais do que uma aresta para um único par de vértices. Por quê? Olha só, esse vértice aqui, são vértices associados às faces. Essa aresta é a aresta que justamente ela está tanto no F5 quanto no F1, então vai ter aresta entre eles. Bom, além disso, você também tem esse vértice aqui, e essa aresta que está aqui, ela pertence tanto a essa face quanto a essa face. Então você vai ter a aresta entre eles, tá? A mesma coisa em relação aos outros. Olha só em relação ao que eu estava falando de a existência de eventuais arestas paralelas. Essa face, que é a externa, com essa face daqui. Você tem das duas faces arestas comuns em relação a essa face? Quais? É essa aresta aqui. Então você vai ter essa aresta no grafo dual que vai do F1 para o F4. Você também tem essa aresta aqui. Essa aresta aqui também vai do F4 para o F1 no grafo dual. Essa aresta que está aqui, ela também vai ser associada a uma aresta no grafo dual, que vai do F4 para o F1 que está aqui. Veja que uma coisa especial que acontece aqui, uma relação que acontece, é o quê? Você tem essa face que ela é associada a somente essa aresta, né? Então, para o vértice associado a essa face, que só tem uma aresta ali, que é um laço, né?
você tem que necessariamente vai ser um vértice de grau 1. Enquanto o vértice de grau 1, ele só vai estar em uma face, né? O vértice de grau 1 aqui, né? Esse daqui, a aresta que está nele só vai estar em uma face, o que vai implicar na existência de um laço. Porque essa aresta, como ela só está em uma face, então o vértice associado a essa face vai ter um laço que justamente associa a essa aresta, porque só está nessa única face. Não vai juntar duas faces distintas. Então, entenderam como é a construção do grafo dual? Com isso, a gente tem algumas observações, que é cada ponte no grafo associa ao laço num grafo dual. Porque ponte, isso aqui é um exemplo de uma ponte, né? Ponte, ela é uma aresta e que ela só está em uma face. Essa face vai ter uma aresta, então, no seu grafo dual, a face é o vértice no grafo dual, vai ter um laço que vai estar associado justamente à única face que ela representa, que é essa aresta pertence, né? E vice-versa, né? Ou seja, o laço no grafo original é justamente uma ponte no grafo dual. Também por conta do que eu acabei de argumentar, porque o laço só vai estar em uma face também, né? Então você vai ter justamente esse grau 1 associado a essa face, porque também só tem uma única aresta que delimita a região daquela face. Então é por isso. Escrevam esse argumento bonitinho, tá? Também é interessante, por conta do que eu acabei de falar em relação a essa demonstração do K33, certo? Para cá também é importante, tá? Continuando. Dado um grafo planar G, o seu grafo dual também é planar. Ou seja, o que é o grafo dual de novo, né? São esses vértices rosas com essas arestas azuis clarinhas aqui. Tá? Esse é o grafo dual. Não é o grafo cinza embaixo, não. O grafo original, o subjacente, né, é o grafo cinza. O grafo dual é somente isso azul com esses vértices rosas aí. Tá? Bom, dado um grafo planar, o seu dual é planar. Tá? Então, G é planar, o seu dual é planar. Como é que a gente argumenta isso? É simples esse argumento, porque, olha só, você quer no seu grafo dual, você não quer que tenha cruzamento das arestas, né? Cada aresta que você tem no grafo original delimita uma nova aresta no grafo dual. Essa aresta que está no grafo original, ela vai estar em exatamente duas regiões. A não ser, claro, ponte até o laço está em duas, né? O laço também está em duas. Mas, enfim, a não ser ponte, né? Todas as outras arestas vão estar em duas faces, tá? Você cruzando a aresta do grafo original com a aresta do grafo dual associada a ela, você sabe que aquele segmento não vai ter nenhuma outra aresta no grafo dual que vai passar por ali, cruzando por ali. Por que não? Porque no grafo original só tem uma única aresta ali associada a essas duas faces. É por ali que você vai cruzar a aresta azul. Então, você construindo o seu grafo dual dessa forma, em que aproveite a construção que você tem do grafo original, em que as arestas do grafo original você vai usar justamente como percurso da nova aresta no seu grafo dual, vai garantidamente montar um grafo que não vai ter cruzamento das arestas, porque no grafo original você já não tem. E são nessas únicas arestas aí que separam as duas regiões que você vai passar a nova aresta. Por isso você não vai estar gerando nenhum conflito, nenhuma interseção aí, tá? Então é por aí que você argumenta que o grafo dual de um grafo planar também é planar. Tá, e é isso que está aqui, né?
cada aresta de G, diferente de ponte, pertence a exatamente duas faces, formando assim uma aresta desse grafo dual. E é por isso que essa nova aresta vai definir, vai ser somente ela passando por aqui, porque ela é em função da definição da somente uma aresta que você já tinha ali no grafo original. Tá? Bom, e vamos ver mais consequências em relação a isso de grafo dual, tá? N de G estrela, e de novo, G estrela, ele é o grafo dual, tá? E aí, N de G é o número de vértices que tem no grafo dual, beleza? O número de vértices que tem no grafo dual, ele é exatamente igual ao número de faces que tem no grafo original, porque é da própria definição do grafo dual, né? Continuando. O número de arestas que você tem no grafo dual é exatamente igual ao número de vértices que você tem no grafo original. Certo? E o porquê? Porque justamente por conta da própria definição, você utiliza cada aresta do grafo original para ter uma nova aresta no grafo dual. Certo? Então, você segue dessa forma com essa mesma contagem. Tá bom, gente? Beleza? Até mesmo essa aresta que é uma ponte aqui, você vai ter uma única aresta associada a ela, que é essa daqui. E assim da mesma forma para as demais. Bom, F estrela, né, é um vértice, né? Ele é um vértice no grafo dual associado ao face F no grafo original. Então, suponha que, por exemplo, esse daqui seja F estrela. E esse F1, né, é o F, tá? Então, esse daqui é o vértice F estrela associado. Professor, sua voz deu uma caída. Voltou Aí, agora. voltou aí. É. Voltei. Ô, Luiz, eu tô um pouco perdido com aquela definição ali que você deu de cada aresta de G associada com uma aresta de G' e tipo, dois vértices são adjacentes. Eu não sei como que daí vem ter uma aresta que volta para o mesmo vértice, um laço. Então, você está falando aqui, né? Isso. Aqui essa aresta associar ao laço. É. Bom, essa aresta aqui, ela pertence a essa face. E a somente essa face. Aham. Tá? Então, cada aresta do grafo associa a exatamente uma aresta no grafo dual. Então, por isso tem que ter uma aresta associada a essa aresta no grafo dual. E o que vai ser justamente o laço, porque é justamente o que delimita essa aresta, é onde ela está pertencente. Ela só está pertencente nessa face. Diferentemente em relação a essa aresta. Essa aresta, ela associa a esse vértice e a esse vértice, porque a aresta correspondente a ela é essa daqui, que está presente nas duas faces. Por isso. Acho que agora entendi. Tá. Beleza. Eu acho que o Caio estava falando sobre o grau, né? Então, eu não sei se eu terminei de falar. Eu terminei de falar sobre isso aqui? Não chegou nem a falar, não. Não? Então tá. Deixa eu voltar. F estrela, ele é um vértice no grafo dual, por exemplo, esse daqui, que tem a sua correspondência à face. Né? Pela construção do grafo dual, quantas arestas vão incidir neste vértice? É exatamente o número de arestas que você vai ter na face associada. Lembram? É assim que a gente definiu o grafo. Então, essa aresta aqui, no grafo original,
vai ter essa aresta aqui no grafo dual. Da mesma forma como esta aresta aqui no grafo original, vai ter essa aresta aqui no grafo dual. Então, o grau de cada vértice do grafo dual é exatamente igual ao grau da face correspondente no grafo original. Beleza? Então, aqui também, olha só, qual é o grau dessa face F3, vocês lembram? 1, 2, 3, 4, 5. Qual é o grau desse vértice? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o laço conta 2 vezes no grau também, né? Isso é algo que a gente já conhece desde o início do curso, tá? Então, veja como essa correspondência, vejam como essa definição garante essas correspondências bem feitas, tá? Então, por isso que o grau de cada vértice do grafo dual é exatamente o grau de cada face do grafo original. E aí a gente tem esse primeiro resultado, que diz o seguinte: G é um grafo planar, f de G é o conjunto das faces do grafo. Tá legal? E aí, o resultado diz que o somatório dos graus das faces do grafo planar é igual a 2m. Tá legal? Então, deixa eu voltar só para reforçar, né? No exemplo. Aqui. Aqui está um grau das faces. Soma todo mundo aí. Essa soma aqui que você fizer vai dar o dobro da quantidade de arestas desse grafo. É isso que o resultado está dizendo. Vamos provar. E veja como a gente sabe que vai ter relação aqui, ó, de vértices com faces, então a gente vai ser capaz de fazer isso utilizando o teorema do aperto de mão já no início do curso. Olha só, G é um grafo planar. Então pega o seu grafo dual, tá? E aí, o que a gente tem? Bom, vamos somar o grau das faces. Tá legal? Então, o somatório do grau das faces, ele é exatamente igual ao somatório dos graus dos vértices do grafo dual. Concordam com isso? Por conta justamente disso que está aqui, ó. Ó, o grau de cada face vai ser igual ao grau do seu vértice correspondente no grafo dual. Então, por isso que você tem essa igualdade. Bom, então aqui a gente já está olhando o grafo dual. Olhando no grafo dual, esse pessoal aqui é vértice, né? Então, o somatório dos graus dos vértices do grafo dual é o dobro do número de arestas deste grafo dual. Porque para qualquer grafo, o somatório dos graus dos vértices é igual ao dobro do número de arestas. Em particular, para esse grafo G'. Essa igualdade é pelo teorema do aperto de mãos, lá do início do curso. E por conta desse segundo resultado, o número de arestas que tem no grafo dual é exatamente igual ao número de arestas que tem no grafo original. Então, você está voltando para cá. Entendeu? Então, o dobro do número de arestas do grafo dual é exatamente igual ao dobro do número de arestas do grafo original. E aí, acabou. Porque é o que você quer, ó. O somatório dos graus das faces é o dobro do número de arestas do grafo. Beleza? Beleza? Com isso, Tá, a gente beleza. consegue provar a relação de Euler. Essa relação de Euler, ela existe... Na escola, a gente vê essa relação, né, quando estuda sólidos, figuras geométricas, né? E aí você tem essa relação de número de vértices com número de arestas com número de faces, né? Isso aqui é estudado muito, inclusive a matéria de vestibular, eu acho, e tal, e geometria espacial estuda muito isso.
Essa mesma relação a gente consegue aplicar aqui, tá? Sendo que aqui é para um grafo planar qualquer, não necessariamente tem que ser associado a um sólido geométrico, uma figura geométrica. Não tem essa necessidade, tá? Mas o que realmente quer dizer esse resultado, tá? É que o número de arestas menos, perdão, o número de vértices desse grafo planar menos o número de arestas desse grafo mais o número de faces é igual a 2, tá? N menos M mais F é igual a 2. Então vamos para a prova dele. Isso aqui é uma prova por indução. A indução em relação ao número de faces. É isso que eu quero provar. É em relação a ele que eu quero provar. É em relação ao caso de você ter o menor número de faces possíveis e você vai aumentando. Então, todos os grafos planares que tenham uma face, você quer provar que vale esse resultado. Depois você vai garantir pela hipótese em que todos os grafos planares com um número determinado lá de faces, esse resultado vai ser válido. Depois, no passo, você vai provar que todos os grafos planares com exatamente uma quantidade a mais no número de faces, também esse resultado vai valer. Isso é a ideia da indução, né? Inclusive, se vocês estiverem com dificuldade em relação à indução, eu acabei de ensinar isso na graduação esses dias, então tem uma série de vídeos lá no YouTube que eu ensino passo a passo, até provo por que a indução é uma técnica de demonstração, tá? Porque geralmente só se fala, indução é isso e pronto, né? Mas por que indução é uma técnica, né? Eu até provo isso lá. Mas, enfim, vamos lá para a indução. Então, de novo, você quer provar que vale para sempre, para qualquer gráfico planar, variando do jeito que você quiser o número de faces. Por isso que a indução é no número de faces. Então, o primeiro caso, é a base da indução, é quando você está considerando grafos que só têm uma face. Grafos que só têm uma face não tem ciclo, porque se tivesse ciclo já separaria pelo menos duas faces. Então, não tem ciclo, não tem laço, né? E também não tem aresta paralela, porque senão também separaria em mais do que uma face aí, tá? Então, cada aresta necessariamente ela é uma ponte. Ou seja, como o grafo eu assumi inicialmente ele ser conexo, então ele é conexo, ele não tem ciclo, então o grafo é uma árvore, ou seja, ele é conexo e toda aresta é uma ponte, então o grafo é uma árvore. E com isso, o que a gente tem para garantir esse resultado? Bom, a gente já sabe qual é o número de arestas que tem numa árvore, é n-1, se a gente provou aulas lá muito atrás. N é N, o número de faces é 1. Então você vai ter qual conta aqui? N menos M, que é N menos 1, então fica N menos N mais 1, mais o número de faces, que é 1. Isso vai dar exatamente 2, então a base está provada. Então, a hipótese suponha que o teorema seja verdadeiro para todos os grafos planares conexos com menos do que f faces, tá? Então, você está garantindo, por hipótese, que essa relação valha sempre que você tiver qualquer grafo planar com até f menos uma face. E aí, beleza. Considera agora, no seu passo já, né, um grafo conexo planar com um f maior do que duas faces aí, maior igual a duas faces. A sua hipótese não vale para ele, só vale quando tem menos do que f. Agora suponha que tenha f faces aí, beleza? Bom, escolhe uma aresta desse grafo que ela não seja uma ponte. E você sabe que tem, né? Porque você está olhando um grafo que ele tem mais do que maior ou igual do que duas faces. Se fosse todo mundo, se o gráfico todo só tivesse uma face, então o f seria igual a 1 e aí você já provou. Então você sabe que tem pelo menos duas faces. Se tem pelo menos duas faces, então você sabe que tem uma aresta que ela não é uma ponte. De novo, porque se fosse tudo ponte, então você estaria numa árvore. Tá, então você escolhe essa aresta aí. Remove ela do grafo. Então você vai ter um novo grafo em que necessariamente você
reduziu em uma unidade o número de faces, porque você meio que quebrou um ciclo. Essa quebra do ciclo que você teve, ou você quebrou, então, um laço. Você tirando esse laço, você sabe também que o número de faces vai diminuir uma unidade, porque se você quebrou um ciclo, quer dizer então que aquela aresta separava duas faces, não vai mais ter aresta que separe as duas faces. Então você diminuiu uma unidade no número de faces. Se fosse no laço, essa remoção desse laço, também você reduziu uma unidade, porque o laço define exatamente uma face. E essa face deixaria de existir após a remoção dessa aresta. E aí você recaiu na hipótese, porque a hipótese, qualquer grafo com menos do que f faces, essa relação é satisfeita. Então, com f menos 1, a relação é satisfeita. Tá legal? Então, vamos agora entender o que acontece com um grafo G, que era o grafo com f faces, mas com a sua remoção e com essa aresta de volta, como é que acontece? Tá? E vamos enxergar essas contas, porque olha só, na hipótese de indução, é o que vale em relação a f menos 1, você tem quantos vértices? É o número de vértices que você vai ter no grafo anterior após ter removido aquela aresta. E a gente vai ver qual é esse número. Bom, o número de arestas também é o número de arestas que você vai ter, você tinha no grafo anterior, após a remoção daquela aresta. O número de faces, a mesma coisa. Isso daqui vale por conta da hipótese de indução. Agora, vamos entender de fato quanto vale cada valor desse, cada coisa desse. Bom, a gente não removeu nenhum vértice, a gente só removeu uma aresta. Então, o número de vértices que ficou é exatamente igual ao número de vértices que você tem no gráfico G. O número de arestas, você só removeu uma aresta. Então, o número de arestas que restou é exatamente igual ao número de arestas do gráfico G, menos 1. O número de faces. Bom, eu acabei de explicar isso, né? Em que essa aresta que não era a ponte, ela pertencia a duas faces. Você removeu ela, tirou uma face. Então, o número de faces é exatamente o número de faces que você tinha no gráfico, menos 1. Por hipótese de indução, a gente sabe que isso daqui é igual a 2. Mas quanto que vale o número de vértices do grafo menos E? É o número de vértices do grafo. Isso é igual a isso por conta disso aqui. O número de arestas é exatamente 1 a menos. Então, é menos, né, que está aqui, menos m de g menos E, é menos g, é menos m de g, mais 1, porque isso aqui é menos 1, né, tem o menos lá de fora aqui, mais o número de faces do que ficou, que é exatamente 1 a menos do que você tinha. Isso tudo, e essa soma é igual a 2. Então, aqui você vai ter n de g menos m de g mais f de g mais 1 menos 1, 0, igual a 2, por conta da hipótese de indução que se aplica também aqui. Você consegue aumentar o seu resultado, então. Então, acabou essa prova da relação de Euler. E veja como é interessante aqui, porque o número de faces ele é sempre o mesmo, independente de como você desenha o seu gráfico planar. Basta que você saiba, tá bom, tenho N vértices, tenho M arestas, então eu vou saber quantas faces ele tem. Já sei quantas faces ele tem por conta dessa relação. Independe do desenho. Entendeu? Mesmo que aquele desenho que eu fiz ali atrás, vocês trouxessem para baixo a ponte, ou pegasse o laço, trouxesse para cima, ok, isso não ia afetar o número de faces que ia ter naquele gráfico. Legal? Bom, vamos continuar. E aqui a gente já vai para os últimos resultados da aula. Acho que tem esse mais um, ou mais dois, enfim. O outro é muito parecido com esse. E é uma aplicação direta dessa relação de Euler, que diz o seguinte: se G é um grafo planar simples e conexo com pelo menos 3 vértices, então o maior número de arestas que aquele grafo pode ter é 3n menos 6. Tá?
Isso daqui dá um limitante superior, tá? Um grafo planar, ele tem que ter, se ele tem pelo menos 3 vértices, né? Então, ele tem que ter, no máximo, 3n menos 6 arestas. Isso é bem legal. Isso dá uma garantia de necessidade dos grafos planares. Eles têm que ter esse número máximo de arestas aí. Como é que se faz essa conta? Por que que isso é verdade? Olha só, cada face delimita por no mínimo 3 arestas, né? Então, o que que a gente está querendo saber? É o número máximo, né? A gente está querendo saber o número máximo de arestas que você pode ter no grafo. Então, o número máximo de arestas vai associar também ao número máximo de faces. Porque quanto mais faces, mais arestas você tem naquele grafo. E o que significa ter o maior número de faces? Significa cada face ter o menor tamanho possível. A gente está falando aqui sobre grafos simples, tá? Se é grafos simples, não tem laço, não tem aresta paralela. Então você sabe que cada face é delimitada por no mínimo 3 arestas. Então, você ter o maior número de faces significa cada face ter o menor tamanho possível, o que vai ser pelo menos 3 arestas aí para cada face. Então, o grau de cada face tem que ser P maior ou igual que 3. Tá? E mais, vamos lá. O que a gente tem com isso? O grau de cada face é pelo menos 3. Então, o somatório dos graus das faces é pelo menos 3 para cada face. Então, é 3 mais 3 mais 3 para cada face, 3F. Então, o somatório dos graus é maior ou igual do que 3F. Agora, vamos continuar as contas. A gente viu que o somatório dos graus das faces é 2m. Foi um dos primeiros resultados que eu provei nessa aula. Então, a gente tem que 2m é maior ou igual do que 3F. Certo? 2m é maior ou igual do que 3F. E daí? Olha só o que eu estou querendo encontrar. Essa relação tem M, tem N, não tem F. Mas a relação de Euler tinha N, M e F. Então, estou querendo tirar da relação de Euler o F da história. Como é que eu vou fazer isso? Bom, a gente sabe que F é menor ou igual do que 2m sobre 3, né? Porque isso aqui é desigualdade aqui, né? Passa o 3 para lá, então você fica que o F é menor ou igual do que 2m mais 3. Ou seja, 2m mais 3 é maior ou igual do que F, do que o número de faces que tem naquele grafo. Agora vamos aplicar a relação de Euler, porque na relação de Euler a gente tem que n menos m mais f é igual a 2. Porém, f, o número de faces, a gente sabe que é menor ou igual do que 2m mais 3, ou seja, 2m mais 3 é 2m sobre 3, perdão, é maior ou igual do que f. Então você sabe que quando você substitui esse f por 2m sobre 3, eu estou falando mais 3 direto, né? Perdão. 2m sobre 3, essa relação aqui fica maior ou igual do que 2. Porque esse pedaço aqui, o 2m sobre 3, é maior ou igual do que f. F, juntamente com essa soma, é igual a 2. Então, 2m mais 3, que é maior ou igual do que f, somado a esse mesmo termo que tem aqui, é maior ou igual do que 2. Acabou. Agora acabou porque você já tem uma expressão de desigualdade que aparece MM. Então é só ajeitar as contas agora. Então você vai ter, né? Faz as contas aqui, passa M para o outro lado, passa N para o lado de cá, não sei o que, não sei o que lá, vai chegar exatamente o resultado que está aqui. Tá legal? É só ajeitar a conta aqui agora. Beleza? Bom, e com isso a gente consegue provar que o K5 não é planar. Veja, eu provei no início da aula, né? Que o K5 não é planar pela curva de Jordan. Com aquelas séries de resultados que eu vim falando em relação a grafo dual, a grau das faces e tudo mais, relação de Euler, você consegue estabelecer após esse corolário esse resultado de que o K5 não é um grafo planar. Por quê? Olha só, se G é planar, então o número de arestas é no máximo esse daqui. É necessário para o grafo planar
ter essa quantidade máxima de arestas. Pode ter menos, mas não pode ter mais do que isso. E olha só, no K5 existem 10 arestas. É combinação de 5, 2 a 2. Isso é igual a 10. Porém, por essa conta aqui, tendo 5 vértices, que é o número de vértices que tem no K5, dá quanto? Dá 9. Por quê? 5 vezes 3, 15. 15 menos 6, 9. Então, deu 9. Então, o número máximo de arestas que eu poderia ter é 9. Mas no completo tem 10. Então tem mais, então não pode. Então ele não é planar. Beleza? Então K5 não é planar, utilizando esse resultado aqui. Tá? Bom, vou para o próximo. O próximo é muito parecido. Ele só difere porque aqui é uma restrição a mais. Aqui ele é planar, simples e conexo, com pelo menos 3 vértices. Aqui tem uma coisa a mais, que é planar, simples, conexo, com pelo menos 3 vértices, porém que não tenha triângulos. Então, você já sabe de antemão que não tem triângulos naquele grafo, que é planar, então o número de vértices, o número de arestas é no máximo 2n menos 4. É uma restrição a mais, né? E aí, bom, vamos ao resultado. É exatamente a mesma ideia que a gente fez ali no anterior, a gente vai fazer aqui. Por quê? Se a gente já sabe que no grafo não tem triângulos, significa que o tamanho de cada ciclo, de cada face, né? O tamanho de cada face é pelo menos 4. O grau de cada face é pelo menos 4. Porque não tem triângulo. Então, cada face tem pelo menos 4 aí. Beleza? E aí você vai estabelecer a mesma relação que anteriormente. O somatório dos graus das faces, então, é maior do que 4f. Porque você pode ter maior, né? Não tem problema. Porque aí você está querendo garantir de novo o maior número de arestas. Esse é o limitante superior. O maior número de arestas vai implicar em ter o maior número de faces. Porém, como já não tem triângulo, então quer dizer que eu tenho que ter faces em que sejam C4, pelo menos, né? Porque o maior tem que ser o C4, mas enfim, tem que ser pelo menos C4 de modo geral. Pelos resultados que eu provei anteriormente, o somatório do grau das faces é 2m. E aí, com essa desigualdade, você vai ter que 2m é maior ou igual que 4f, então f é menor ou igual do que 2m sobre 4. Aplicando a relação de Euler, você vai ter o mesmo tipo de argumento, né? Então você garante a desigualdade que você quer, e isso é interessante porque eu já provei o limite máximo lá, sim, mas ali no anterior, sim, sendo que ali era genérico, eu não tinha nada a mais, só sabia que tem pelo menos triângulos. Aqui eu estou garantindo que não pode ter triângulo. Então, com isso, eu consigo provar que o K33 não é planar. Por quê? K33 atende essa hipótese de ser simples, conexo, sem triângulos. Enquanto o resultado anterior, eu não estava olhando o caso de não ter triângulo. Eu estava considerando justamente o caso que tinha triângulo. E aí, aqui já é o caso que eu posso aplicar o K33 e garantir que ele não seja planar, porque ele não tem triângulo. E aí, pelas contas, como é que seria então? No K33 você tem 3 vezes 3 arestas, então você tem 9 arestas. Porém, pelas contas, você teria 8, porque você tem 6 vértices, né? Então, 2 vezes 6, 12. 12 menos 4, 8. Certo? Então, você tem um número menor aí. Você deveria ter no máximo 8, mas você tem 9. Beleza? Então, você não pode. Beleza? Bom, e aí depois acho que já é o último resultado que a gente tem aqui, que é esse daqui. Se G é planar, então o grau mínimo do grafo ele é limitado superiormente por 5. Tá? O deltinha ele é menor ou igual a 5. Então é uma boa checagem. Se você quer olhar para o gráfico, e aí, ele é planar?
você tem que olhar o grau mínimo. Se ele é planar, você sabe que o grau mínimo é no máximo 5. Você pode ter vértices de grau muito alto. Pode ter, não tem nenhum problema. Mas o grau mínimo tem que ser no máximo 5. Então, bom, se no grafo tem um vértice ou tem 2 vértices, então o resultado já segue, porque o grau mínimo não pode ser maior do que 5. Né? Então, com certeza vai estar certo aí. Então, considera n maior ou igual do que 3. Tá? E vamos usar o resultado que a gente provou anteriormente, que m é menor ou igual a 3n menos 6. Com isso em mãos, vamos continuar. Tá? Bom, o número de arestas que você vai ter nesse grafo, você sabe que ele é o somatório dos graus dos vértices desse grafo, você sabe que é igual a 2m pelo teorema do aperto de mãos. E esse somatório, ele é maior ou igual a deltinha vezes n. Por quê? Você sabe que cada vértice tem grau pelo menos deltinha. Então, para cada vértice, você estaria meio que contando deltinha, o grau de cada um. Então, o somatório dos graus, com certeza, é maior ou igual do que o deltinha vezes n, porque é o pelo menos deltinha para cada vértice que você está colocando nessa soma. Você só está querendo aqui estabelecer uma desigualdade. E 2m, você sabe que é menor ou igual do que 2 que multiplica 3n menos 6, porque m é menor do que 3n menos 6. Essa desigualdade aqui eu coloquei justamente para eu conseguir relacionar com esse deltinha do resultado que eu quero. Então, você sabe que deltinha vezes n é menor ou igual do que 2 vezes 3, 6, n menos 12, né? Porque aqui você tem 2 vezes 6, 12. E aí meio que já acabou a história, porque aqui é só ajeitar as contas, porque olha só. Então você sabe que 12 é menor ou igual do que 6n menos deltinha vezes n. Então olha só, põe o n em evidência. Então você sabe que 12 é menor ou igual do que 6 menos n vezes n. Em outras palavras, é o quê? N, você já sabe que é maior ou igual do que 3. Agora, o resultado dessa conta tem que ser maior ou igual do que 12. Então, esse pedaço que está aqui, ele com certeza ele tem que ser maior do que 0. Porque é positivo isso aqui primeiramente, né? E o n você já sabe que é positivo. Então aqui você já ganha então que o deltinha tem que ser menor do que 6. Porque se o deltinha for maior do que 6 aqui, essa subtração já vai dar negativa. Então, essa conta vai dar negativa, vai dar tudo errado. Então, não pode. Então, necessariamente, o deltinha é menor do que 6, ou seja, 6 é maior do que o deltinha. Em outras palavras, o que significa deltinha ser menor do que 6? Significa deltinha ser menor ou igual do que 5. E está aí a demonstração desse resultado. Beleza? Tá bom, gente? Alguma pergunta? Beleza. Tranquilo. Na próxima aula a gente dá continuidade a isso, fala um pouco sobre coloração. E como eu falei, o Thiago chegou um pouco depois, né, Thiago? Semana que vem eu vou estar numa banca de concurso. Então, segunda, terça e quarta. Pode ser que não dê tempo na segunda-feira da aula para vocês. Se não der tempo, eu vou pedir que vocês assistam a aula do YouTube, que é da aula 20, que é exatamente o mesmo conteúdo e tal. E porque para a gente não perder tempo com as datas aí. Tá bom? Mas eu aviso na Tá hora. bom. Tá legal? Pouco antes aí eu aviso. Tá, gente? Deixa eu desligar então. Beleza? Ok. Ok, professor. Valeu. Então, tchau. Até segunda, né? Hoje é Tchau, quarta. tchau. Isso. Até.